O Ministério da Saúde recebeu nesta segunda-feira quase 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 destinada a crianças entre 5 e 11 anos. Os imunizantes já começaram a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal. Para a vacinação das crianças dessa faixa etária, é necessária autorização dos pais. A vacinação faz parte da nossa vida desde que nascemos, quando tomamos a primeira vacina, a BCG, contra formas graves de tuberculose. Ainda na infância, por recomendação do Ministério da Saúde, devemos ter 6 diferentes imunizações. Este ano, as crianças foram autorizadas a ser vacinadas contra mais uma doença, a Covid-19. Ontem, o Brasil recebeu 1.800.000 doses pediátricas do imunizante destinado ao público entre 5 e 11 anos. Com a entrega, já são mais de 4 milhões de vacinas do tipo disponíveis no país, que estão sendo distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Para a imunização das crianças dessa faixa etária, é necessária a autorização dos pais. A prioridade, no momento, é para aquelas que têm doenças crônicas ou deficiência permanente. O conselheiro Richard Paiquim, do Conselho Nacional de Justiça, lembra que é dever de todos garantir a proteção de crianças e adolescentes. E temos que levar em conta todas as variáveis trazidas pela pandemia para atendermos de forma adequada as nossas escolhas, seja como gestor público, como professor, como servidor, como um ator do sistema de justiça, um juiz, promotor, conselheiro tutelar e, em especial, os pais, né? Levando em consideração a necessidade de cumprirmos a nossa Constituição da República, que nos obriga a adotar a chamada doutrina da proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Richard Paiquim reforçou ainda a importância de respeitar medidas científicas para o controle da pandemia. Então, uma vez que a Anvisa tenha decidido, né, que é possível estabelecer a necessidade da aplicação de uma determinada vacina A, B ou C, né, para as crianças, para os adolescentes, essas vacinas, evidentemente, com base em evidências científicas, hão de ser aplicadas, então, para esta população. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos. A estimativa é que mais de 100 mil delas já tenham sido vacinadas com a primeira dose da vacina, de acordo com dados informados pelos estados e municípios. Desde o início da pandemia, o país registrou a morte por Covid de 317 crianças nessa faixa etária. A vacinação vai proteger as nossas crianças, a vacinação salva vidas e é uma esperança de um dia podermos ter de volta a nossa rotina normal. Eu estou muito feliz de ter vacinado. E para repercutir o assunto, conversamos agora com o advogado Samuel Marçal. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo, boa tarde aos seus ouvintes, todos que nos acompanham, é um prazer estar com vocês novamente. Doutor Marçal, vou começar com uma pergunta que ela é bastante básica, mas no meio de tantas informações, fake news e contra-informações, é interessante a gente bater em algumas teclas mais de uma vez. A vacinação de crianças, ela é obrigação dos pais, é isso mesmo? A vacinação de crianças é uma responsabilidade, sim, dos pais, e é uma obrigação dos pais, como também é do Estado. Portanto, há um compartilhamento dos pais e do Estado para vacinação de crianças, quando a gente trata de vacinação de crianças. Doutor, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, também há uma previsão nesse sentido em relação à obrigatoriedade? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu respeito muito a intervenção do Dr. Richard, que acabou de falar aí, ela obedece a critérios de responsabilidade de informação e de compromisso público para que essa responsabilidade ela seja assumida com base em informações seguras e meios seguros. Então, os pais são responsáveis, por exemplo, quando a poliomielite era uma grande enfermidade no Brasil, e aí a gente erradicou com isso. O Brasil é um estado conhecido por ser extremamente diligente nas questões de imunização. Portanto, tratarmos com responsabilidade esses incisos, inclusive do que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com informação adequada, pesquisas científicas e responsabilidade dos pais e do Estado, sempre dos pais e do Estado.
Eu vou pegar dois conceitos que parecem semelhantes, mas na verdade eles têm uma diferença talvez abissal, até me arrisco a dizer, vamos confirmar agora. Vacinação forçada e vacinação obrigatória. Sim. Vamos lá. Vacinação forçada, quando o Estado precisa intervir de maneira com força, né? Usar a força do Estado para que seja cumprida aquela vacinação. No caso da vacinação obrigatória, né, ou compulsória, ela prevê barreiras ou limites, por exemplo, acesso a lugares específicos ou contato com um público específico. É bem diferente uma coisa da outra, né? É como você, por exemplo, não poder fazer uma viagem porque não tomou a vacina contra a febre amarela, uma experiência que a gente teve recentemente. Vou viajar para o Chile, que eu preciso tomar essa vacina contra a febre amarela. Se eu não tomo, eu não faço essa viagem, tudo bem, né? Se ela fosse uma vacinação forçada, o Estado viria na minha casa, me obrigaria a tomar essa vacina, inclusive por meio da força, se fosse necessário. Não é o nosso caso no Brasil. Voltando à questão dos pais, doutor, às vezes podemos ter a situação em que um dos pais ele quer fazer a vacinação e o outro dos pais é contra. O que acontece? Adu, existe o Conselho Tutelar, né, e graças a Deus a gente tem isso no Brasil, e o nome é típico, né? Conselho. Funciona muito bem nos estados e graças a Deus a gente tem isso funcionando sim. Quando os pais têm alguma divergência com relação à vacina e também com relação a outros temas que envolvem a criança, tudo é determinado pelo bem do menor, tudo determinado pelo bem da parte mais vulnerável. Então, nós, advogados, recomendamos sempre o conciliatório em vez do litigioso. E o Conselho Tutelar, um aconselhamento de um médico, de pessoas que têm o domínio da informação, é fundamental para que os pais encontrem paz para cuidarem dos seus filhos, em qualquer instância, sobre qualquer vacina que seja, né? Então, eu recomendaria fortemente a procura ao Conselho Tutelar antes de litigar, antes de brigar sobre isso, né? Resolver isso de maneira sábia, usar a inteligência, a sabedoria, e o Conselho Tutelar tem pessoas extremamente capacitadas para tratar essas questões que podem envolver os pais e a vacinação. Doutor, muito além da questão da vacinação propriamente dita, já há uma política na justiça brasileira há alguns anos, de sucesso, na maioria dos casos, inclusive, de se tentar conciliação, se tentar justamente o diálogo e se buscar um acordo. Seria esse o caso, então, o Conselho Tutelar, ele procuraria fazer esse diálogo para que se possa achar um consenso em relação a essa situação importante antes de se partir para o litígio? Perfeito, Cadu. Esse é um primeiro passo. Aliás, eu acho que seria o segundo passo. O Conselho Tutelar seria o segundo passo. A Constituição brasileira prevê nos artigos 196 e 197 a participação ativa do Estado, do poder público, inclusive informando, mesmo que ele use terceiros para atuar executando diretamente o que a legislação propôs. Então, o primeiro passo, eu acho que é a informação adequada, pesquisas adequadas sendo bem divulgadas, e a partir daí, caso ainda haja alguma dificuldade de consenso entre responsáveis, não só pais, né, mas responsáveis pelas crianças, vão até o Conselho Tutelar, conversem com um advogado especializado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em direito de família. Essas questões vão ser muito melhor tratadas na presença de uma pessoa e de informações adequadas, pessoas adequadas, informações adequadas. Informação de qualidade é essencial nesses nossos tempos, doutor. É fundamental. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Agradeço a você, prazer falar com você novamente. Tudo nosso.